Salve de P3, sejam bem-vindos a mais uma previsão de mercado semanal. Neste domingão a gente está por aqui para poder entender como é que vai ser a nossa semana para o Forex. Já adianto para vocês que vai ser uma semana com alguns dados que podem gerar volatilidade no mercado. Eu estou confiante que essa semana a gente pode ter muitas oportunidades e é isso que eu quero compartilhar com todos vocês nessa previsão de mercado que a gente está tendo gravada. Inclusive, por ser gravado, eu vou estar respondendo todos os comentários que vocês deixarem de dúvidas aqui abaixo desse vídeo. Então deixa aí, caso tu tenha alguma sugestão, alguma dúvida, algo que tu queira complementar, para a gente estar respondendo e a comunidade de Trader junto também estar interagindo aqui nesse vídeo, vai ser muito importante. Eu ouvi uma nota no final aqui da nossa preparação de 0 a 10, tá? No final do vídeo de 0 a 10 eu quero que você deixe uma nota aqui sobre as informações que a gente vai deixar repassado. Perfeito? Antes de tudo, a gente vai começar hoje fazendo uma leitura do nosso queridão aqui, o nosso índice dólar, né? Olha o nosso índice dólar aqui, o mercado já abriu, tá? Estou fazendo a previsão de mercado aqui com vocês, com o mercado já aberto neste domingo. E olha só, o que acontece, pessoal? O dólar, ele já abriu em alta e está operando 0,15. Presta muita atenção nisso aqui que eu vou falar para vocês. Na previsão da semana passada eu deixei aqui uma região do índice dólar que respeitou, e quando ele veio testar a primeira vez, rejeitou, a segunda vez rejeitou, a terceira vez rejeitou. Porém, sexta-feira, olha só, ele já terminou em cima da região e agora na abertura do pregão ele já está dando continuidade no movimento. Então, o que eu acredito que possa acontecer? Se a gente traçar uma Fibonacci de correção ainda, a gente percebe que o dólar ainda está numa correção de 50 e pode chegar até 61,8. Então, o que eu acredito? Se o índice dólar está trabalhando acima dessa região, inclusive ó, rompendo a máxima da sexta e a máxima semanal, pode ser que ele dê um pouco de continuidade nesse movimento até mais ou menos por aqui onde daria nossa 61,8, certo? Se ele romper a 61,8, pode ser que ele entre num período de correção um pouco maior. Vai ser a primeira correção que a gente está vendo após semanas de queda do índice dólar, né? O dólar bem fraco em relação às moedas. Então, ó, pode ser que ele chegue até aqui, aí eu tenho um espaço de preço para trabalhar da máxima, né, até lá, a 61,8, ó, de 0,30. É uma variação pequena? É uma variação pequena para o índice dólar, mas eu consigo já poder também prospectar uma operação em euro-dólar, como já está caindo daqui, ó, 0,19, GBP-USD 0,02 pode começar a virar para queda e o STJ Pips pode começar a ir um pouco mais para alta. Mas eu acredito ó, que se o índice dólar romper essa região e tiver força suficiente, ele pode vir buscar ó, essa última aqui que teve de defesa, ó, no 98.500 até o 98.700, certo? De índice dólar. Eu ficaria de olho nessa região aqui. Ó. Se ele estiver performando acima da máxima, fiquem atentos porque o dólar ele pode buscar um pouquinho mais em cima graficamente falando. Caso ele rejeite de novo aqui, faça um falso rompimento nessa máxima aqui, ó, pode ser que ele continue em movimento de queda, fazendo o padrão aí das ondas de Elliott, inclusive, né? Fez aqui, ó, tá fazendo, ó, queda, corrige, queda, corrige, queda, corrige. Se ele não conseguir corrigir um pouco forte, pode ser que ele ameace vir nessa queda aqui, ó, bem grande, no decorrer dessa semana. Lembrando que a gente tem alguns movimentos acontecendo nos Estados Unidos, como as novas tarifas do Trump, né, que foi anunciado que dia 1º de agosto vão entrar em vigor algumas tarifas, principalmente, por exemplo, a países emergentes, né, a zona da Europa também está sofrendo um pouco essas tarifas do Trump, então a gente tem essa novela acontecendo ainda. Por exemplo, novas tarifas, o dólar tende a cair. Novos acordos, o dólar tende a subir, né, trazendo ali perspectiva boa ou ruim para os investidores em relação à economia norte-americana, certo? Novas tarifas. Traz para a gente uma percepção negativa, a gente não sabe o que vai acontecer, é risco. E novos acordos trazem uma previsibilidade, pode gerar um otimismo no mercado, tá bom? Então, é ir acompanhando todos os dias, não tem como a gente prever quais os próximos movimentos de Trump, quais as próximas tarifas, a gente só tem que ir entendendo a cada dia como é que o mercado está reagindo perante a isso. Mas o panorama é esse, como eu falei para vocês. Novas tarifas, o mercado vai interpretar como risco, pode sair de dólar, o dólar cai, e novos acordos, isso gera um otimismo no mercado, pode eles fazerem ir para os Estados Unidos e assim o dólar subir. Perfeito? Então, muita atenção com essa máxima aqui de dólar, acho que é um ponto crucial para a gente entender uma continuidade ou uma reversão de movimento. E vão entender um pouquinho dessa semana, né, a nível aqui do calendário econômico. Olha só, amanhã a gente não tem nada, tá? Uma segunda-feira bem tranquila, bem de boa. A gente percebeu que o mercado abriu até um pouquinho, ó, já agressivo, então pode ser que amanhã a gente já entre com o mercado aí
talvez, tá bom? Talvez com uma certa agressividade na madrugada, uma tendência de manhã ali, pode dar uma continuidade, uma reversão. Vamos acompanhar, né? Mas de calendário a gente não tem nada. Mas vai ser uma semana legal. Olha só, na terça-feira eu tenho um dos dados principais que eu quero destacar para vocês aqui na semana, que é inflação ao consumidor dos Estados Unidos, né? O mercado quer entender como essa inflação vem para prever as próximas decisões de juros que nós vamos ter esse mês de julho. No último dia, acho que dia 30, se eu não me engano, é a nossa decisão de juros. E ó, isso aqui já vai dar uma previsibilidade para as decisões que a gente vai ter, tanto essa agora como as próximas, inclusive até final do ano. Então é muito importante, o mercado pode dar uma chacoalhada se essa inflação aqui, ó, que está toda precificada em alta, né? Tanto o anual quanto o núcleo aqui também está em alta. E se isso acontecer, pode fazer o dólar subir, porque vai impedir que o Federal Reserve corte juros imediatamente. E aí, inclusive, ó, na terça-feira, se o dólar continuar operando acima aqui dessa região, pode ser que ele até rompa 61,8 e venha buscar aqui o 98,600, ou inclusive a máxima aqui do mês, né? Então, é importante a gente estar acompanhando aí esse dado aqui, é o principal, né? Junto com ele, a gente vai ter também inflação no Canadá. No mesmo dia, a gente vai ter o discurso do Bauman, que é membro do FONC. Talvez, dependendo do discurso, ele já pode ser interrogado sobre a inflação americana. Enfim, tá? Terça-feira acredito que seja um dia bem legal pela parte da manhã para quem tem tempo aí de operar. Pode dar bastante movimento e bastante volatilidade. Quarta-feira a gente já vem com inflação na madrugada para o Reino Unido. É um dado importante também para entender como é que vai acontecer a política monetária lá no Reino Unido, certo? Vamos ter inflação ao produtor nos Estados Unidos, aqui pode dar mais uma chacoalhada no mercado, né? A gente também está com a inflação ao produtor, ó, com uma projeção de aumento. Então, por isso aqui, galera, se sair de acordo, essas inflações, pode ser que o dólar suba. Se o Trump conseguir acordos políticos com essas tarifas que ele fez e entram em vigor dia 1º de agosto, pode ser que o mercado saia mais ainda para alta, tá? Mas novas tarifas pode ser que o mercado chacoalhe. Mas ó, se eu analisar só perante aos dados aqui econômicos e de fato eles saírem de acordo com o que está sendo esperado, a gente pode esperar um dólar para alta aí essa semana, tá bom? Ó, discurso do Barr, que é vice-presidente do Federal Reserve, aqui às 11 horas também na terça-feira, na quarta-feira, perdão. E só, né? A gente tem aqui balanço comercial pro Japão à noite, mas não influencia tanto, né? A gente sabe que não tem um volume, o mercado não olha isso com um volume tão grande para mexer e fazer movimentações. Na quinta-feira, a gente já tem inflação na Europa. Inflação na Europa, eu nem já crio expectativas, nem quero que vocês criem, porque já está um nível bem controlado, né? É só 2%, que é a meta do Banco Central, inclusive, e também os juros já está num nível bem controlado. Mas, ó, na madrugada, para quem opera na madrugada, tá bom? Esses dados aqui, ó, para o Reino Unido é como se fosse o payroll, tá bom? Então é importante acompanhar. Dados de emprego no Reino Unido pode trazer aí extrema volatilidade para a Libra e todas as paridades que tem Libra também, né? Na quinta-feira, ó, a gente tem pedidos contínuos iniciais por seguro-desemprego, preços de bens exportados e importados, que são dados de inflação também, vendas no varejo, né, e o estoque de empresas, discurso aqui, isso aqui já é pela parte da tarde. Ó, são dados assim, bem tranquilos, não são dados extremos como a inflação, por exemplo, mas tem dados em sequência, né, juntos aqui às 9h30, então pode dar uma chacoalhada na quinta-feira aqui também com esses dados dos Estados Unidos, tá, pessoal? E durante as previsões de mercados diárias, a gente vai entendendo a projeção desses dados aqui, se é para cima ou para baixo, para poder ter algum tipo de racional de operação. Tá bom? Na quinta-feira a gente também tem alguns discursos aqui pela parte da tarde, né? Mas eu falei, o que importa mais pra gente que precifica o mercado é a parte da manhã. E na sexta-feira, para encerrar, pela parte da manhã, na madrugada, na verdade, madrugada amanhã a gente vai ter alguns dados aqui para a Alemanha, né, que impacta diretamente a zona da Europa, como o pronunciamento de membro do Banco Central alemão, e também no Nedio, né, que é o presidente. E nos Estados Unidos, licenças de construções de casas novas, são dados do setor imobiliário, não gera tanto impacto, e os famosos dados da Universidade de Michigan, tá bom? De expectativa de inflação e confiança do consumidor, ok? Então, assim, ó, terça, quarta e quinta são dias legais aí pra gente estar, ó, focado para fazer boas operações e ter boas oportunidades do mercado. Eu acredito que vai gerar mais do que gerou talvez na semana passada. Apesar de semana passada a gente não ter tido nenhum dado econômico, o Trump ele mexeu bastante. Então, ó, volto a reforçar, você abrir aqui a Reuters, colocar bem aqui, ó, na aba de moedas, certo? Traduz para o português, coloca aqui na aba de moedas e vai entender o porquê que o dólar está subindo, está caindo, o que está acontecendo no mercado, a política econômica, Trump, enfim,
tá? Abre aqui tudo que tem relacionado à moeda que você opera, euro, ien, libra e dólar, e lê para você entender os acontecimentos que estão tendo aí no mercado que está impactando os ativos. Perfeito? Dito isso, vamos aqui agora para os ativos, né? Euro, Libra e Yen. E o nosso ouro também, galera do Deep Gold, vamos fazer uma análise para ouro no dia de hoje, deixar projetado. Eu já deixei, na verdade, sexta-feira, quem participou da aula de revisão operacional da Turma do Ouro, né? Já sabe um pouquinho do que a gente poderia esperar nessa abertura aqui de pregão. Mas vamos lá. Ó, vamos para o euro-dólar. O índice dólar já abriu em alta, né? Olha o euro-dólar, galera. O euro-dólar, ele também tem um espaço para vir buscar essa região, que é uma região que rejeitou 3 vezes aqui, ó. Tá? E também, ó, a correção do euro-dólar, ele já dá um pouquinho mais embaixo. Olha só, a correção aqui, ó, de 50 dá bem aqui, e a de 61,8 dá, ó, próximo ali da região de defesa, né? Essa região de defesa é 1,16. Lembrando que eu estou em gráfico de 5 minutos. Então, assim, ó, uma operação, galera, vendida aqui no euro-dólar, perdendo a mínima da semana, ó, a mínima da semana com a mínima de sexta-feira aqui, ó, tudo junto. Tá? Se perder, eu acredito que o euro-dólar vem buscar esse fechamento aqui, ó, do mês, ou ele pode vir buscar um pouco aqui embaixo, tá? Só tem que ter cuidado porque essa região rejeitou quinta e sexta aí. Se não tiver volatilidade, o que pode acontecer? Vou colocar nos 5 minutos aqui, ó. A gente pode ter uma defesa de preço, né? Olha só, testou 2 vezes aí. A gente pode ter uma defesa de preço, o mercado tentar romper, não conseguir voltar, né? E ficar, ó, percebe que ele tem uma pequena acumulação aqui, o euro-dólar. Para o início de pregão, eu talvez recomendaria isso aqui, mas eu acredito que isso aqui é mais na parte da manhã, tá? Que a gente poderia pegar essa acumulação. Ó, fez um falso rompimento aqui, compra. Porém, se você for operar na frente da tela, agora no início da noite, ó, o euro-dólar dando, até deu, né? Ó, abriu com gap, tentou romper, voltou. Nessa volta aqui, ele acabou dando, né, uma movimentação até legal, ó, de 200 pontos, né? Eu tô num range bem, ó, aqui de 500 pontos, então dá para eu operar acumulação, né? Mas, como eu falei, rejeitou, 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 o dólar está acima de máxima semanal, acima de máxima diária, então o racional aqui, eu preferiria pegar uma venda aqui no euro-dólar, tá? Perdendo a mínima da semana aqui, perdendo a mínima de sexta-feira também, estão aqui, ó, bem coladinhas praticamente, tá? Então, assim, a gente está vendo o euro-dólar corrigindo, porém, se não der, né, dá para pegar um falso rompimento aqui? Dá, mas teria que ser na frente da tela você observando ali o mercado. Perfeito? Então, muita atenção, muita atenção, muita atenção. O euro-dólar, eu veria isso, tá? Essas regiões aqui ele já praticamente parou de respeitar elas. Então, vamos acompanhar o euro-dólar aqui, ó. Rompimento dessa mínima daria para pegar uma venda já com o índice dólar rompendo também a máxima da semana, que ele já, inclusive, está acima dela. Não vou deixar ponto de compra aqui para o euro-dólar, porque a gente vai estar com uma contratendência bem pesada aqui. Como eu falei, nos 5 minutos, tem um range de 500 pontos que dá até para a gente trabalhar, só que tem que ser na frente da tela. Na frente da tela. Não esqueça, o euro-dólar caindo 0,16, acompanhando a tendência do índice dólar por enquanto. Então, essa operação aqui na venda seria muito mais coerente do que pegar uma contra aí, por exemplo. Perfeito? Vamos para o GBP. O GBP foi um ativo que terminou a semana bem em queda, inclusive. Rompeu os pontos que eu tinha prospectado. Lembra que eu falei para você na previsão de semana passada? Essa região até deu a operação aqui, tá bom, do GBP-USD, mas acabou rompendo, agora ele já está em outros níveis de preço. Ó, o que eu vejo de GBP-USD? Legal? Ele rompendo aqui, ó, pode dar uma vinda até a mínima do mês, certo? Aqui ele já quebrou 61,8, ele já quebrou pullback, ele já quebrou tudo, olha só. Já está abaixo de tudo aqui. Então agora tem espaço total para ele continuar caindo aqui o GBP-USD. Né? Nos 5 minutos eu poderia prospectar com vocês, como eu falei, uma venda abaixo dessa mínima aqui também. Tá? Abaixo das mínimas aí semanal e de sexta. Olha só, tem espaço para ele cair. Né? Não vejo pontos de compra aqui em GBP, sendo sincero com vocês, galera. Não vejo de fato nenhum. Então, acho que no GBP-USD a gente pode pensar ali realmente na nossa venda, assim como o euro-dólar também, né? Acompanhar a tendência de dólar. Uma venda abaixo dessa mínima, tá num ponto bem importante, tem espaço para cair. Eu só compraria GBP-USD talvez, ó, se ele fizesse um falso rompimento aqui legal e voltasse para cima com força, eu compraria. Mas percebe que eu não estou numa região de defesa forte, um suporte forte para a gente fazer isso. Aqui a gente prospectou, ó, porque tinha um suporte forte, né? Ó, era uma resistência, rompeu, virou suporte. Mas nesse momento eu não vejo, então, coerente só a gente pegar o rompimento de mínima aí. Beleza?
O SDJPY, o SDJPY está bonito, galera, tá chegando num topo lá interessante, ó, ainda tem espaço para poder chegar, né? Como o dólar tá com essa prospecção de sair para cima de máxima, né, dar continuidade talvez no movimento, ó, aqui eu também posso deixar para vocês um rompimento de máxima de USDJPY. Mesma coisa, tá? Tá bem fácil ver o preço dos ativos e prospectar uma operação. Levaria até na máxima aqui, ó, primeiramente, né, na máxima do mês, ó, tendo 500 pontos para trabalhar em USDJPY, então tá bonito, né? Aí muito cuidado quando ele chegar aqui na máxima do mês, que ele pode rejeitar e querer voltar, tá bom? Não venderia o SDJPY agora, mesmo que ele desse falso rompimento aqui, vender ele pode ficar um pouco arriscado, né? O ideal para a gente fazer isso seria aqui na máxima do mês, ó, que já é região de extremo ali que ele defendeu. Então, nos 5 minutos, dá para pegar esse rompimento de máxima aí, ó. Ele fez um falso, ó, tá querendo corrigir, deixa ele corrigir aqui. Quando ele for para romper, você pega uma operação aqui comprada acima dessas máximas, tá bom? E fica bem tranquilo, tá bem fácil, tá bom? Prever o mercado para amanhã. Isso aqui é uma previsão de mercado para amanhã. Com o dólar saindo com a inflação acima, pode levar o SDJPY até a romper a máxima do mês. Pode levar o GBP/USD a cair também, pode levar o euro-dólar a cair. Essa é a nossa previsão semanal para as moedas. E para a gente concluir a nossa previsão semanal, vamos aqui para o ouro, que já está nesse momento subindo 0,53%. Eu vou apenas reforçar o que eu falei, a análise já até está feita, que eu faço uma revisão com a turma do ouro. A gente tem uma turma específica de ouro. Se você também quiser participar dessa turma específica, basta mandar uma mensagem aí para a gente ou para mim no individual, no direct, ou chamar o nosso suporte, certo? Para você entender como poder participar da turma do ouro, mas a gente vai ter uma novidade brevemente aqui para vocês. Mas ó, o que eu deixei de análise para o ouro? O ouro, ele tem uma sazonalidade, mostrei essa sazonalidade também, né? Já na previsão do início do mês, que esse mês de julho existe uma sazonalidade muito grande do ouro para cima. Então, oportunidades compradoras nele. Olha só, sazonalidade aí de praticamente todos os períodos de análise, 2, 5, 10, 15, 20 anos, é de alta, certo? Então, posições compradas em ouro é muito melhor do que posições vendidas nesse mês de julho, né? E falei, né, deixei a previsão aqui para a galera e vou reforçar aqui. Falei desse ponto de ouro, essas máximas aqui, ó, máxima de sexta e máxima de semanal, né, que poderia, ó, dar uma repicada, e se repicar a gente poderia vender, só que teria que ser na frente da tela, certo? Porém, se desse continuidade no movimento, a gente também poderia estar trabalhando essa quantidade de movimento, ó. Próxima rejeição de ouro, a gente pode ter, ó, é mais ou menos por aqui, no 3.390, 3.400, e fora isso, só lá em cima. Então tem um espaço muito grande para o ouro vir buscar e testar novamente aqui o 3.430, quem sabe os 3.450, né? Que é a máxima do mês aí, do nosso último mês. Mas ó, o ouro rompeu, abriu num gap de alta, entrou rompendo, está operando 0,5% agora, tem total espaço para subir um pouco mais. Cabe uma operação, né? Vamos ver como é que ele está aqui na frente da tela agora. Se vocês estão vendo agora a preparação, cabe, tá bom, uma operação talvez em ouro, ó, ele tá um pouco sem volatilidade, né? Para a gente pegar uma operação comprada, ó, talvez na 0,60 e tá na 0,50 agora. Talvez na 0,60 um pouquinho em cima, der um gatilho, dá para ir comprado, tem espaço para caramba para esse ativo subir. Perfeito? Então, previsão de ouro, para mim também é de alta, a gente só tem que correlacionar ele com o dólar. Perfeito, porque se o dólar subir, pode ocorrer uma rejeição em ouro, já que o ouro não paga juros, né? E se os Estados Unidos continuar com a inflação alta, pagando juros altos, pode ser que haja um fluxo, ó, de saída de ouro, por exemplo, indo para dólar. Aí o ouro pode cair nesse momento, certo? Mas no mês, o ouro ele tende a subir, principalmente pela sazonalidade do mês de julho, que é as férias. Tranquilo, de Trades? Então, essa foi a nossa previsão aí semanal. Então, peguem todas essas informações, compilem elas direitinho, reforcem elas de acordo com também o estudo de vocês e vão para a semana para a gente fazer excelentes operações de mercado. Que seja uma semana positiva. Eu desejo para vocês excelentes e ótimos resultados, muito estudo, operações boas, com qualidade, sem sair do gerenciamento, sem sair do comportamental também. Vamos seguir da melhor maneira possível para a gente conseguir ter bons resultados também. Eu fico por aqui e não esquece de deixar uma nota de 0 a 10 para as informações que foram repassadas aqui. Tamo junto e até a nossa próxima previsão semanal.